Olá, graça e paz. Eis que tenho o prazer de vos cumprimentar com a doce paz do Senhor Jesus. Eu sou o irmão em Cristo, pastor José Freire, e você está aqui no canal Uma Visão Além. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Pedro na prisão. Mas antes disso, eu gostaria muito que você se inscrevesse no nosso canal, ativasse o sininho, deixasse o seu like e compartilhasse os nossos vídeos com mais pessoas. Vamos então à oração. Santíssimo Deus, grandioso Pai, soberano dos céus, a Ti toda a honra e glória, louvor e adoração. Mais uma vez nós nos reunimos, ó Deus, para falar da Tua grandeza, para mostrar a Tua santidade e nos humilharmos perante as Tuas mãos poderosas, suplicando a Tua misericórdia, suplicando a Tua compaixão. Deus poderoso, venha nos dar forças, venha nos revestir, venha nos perdoar dos nossos pecados, dos nossos erros. Senhor, estamos vivendo em um mundo santíssimo de batalhas, em um mundo de violências, onde não há segurança, nações guerreando com nações, guerra na família, guerra de etnia. Estamos vivendo sim dias terríveis, dias cruéis, mas que o Teu Espírito Santo nos fortaleça, nos fortifique, nos renove. Senhor, renova as nossas forças, a nossa fé, a nossa estrutura, para a gente poder glorificar e exaltar o Teu santo nome. Não deixe-nos olhar para trás, olharmos para o homem, para a mulher, mas somente olhar para Ti, autor da nossa fé. Ó Pai bondoso, ó Pai de amor, ó Pai de infinita misericórdia, quantos estão chorando, Senhor, quantos estão feridos, sofrendo, desanimados, angustiados, por que não dizer desesperados, meu Deus. Quantos estão realmente vivendo dias terríveis, dias cruéis, dias tenebrosos, mas o Senhor é o Deus da cura, é o Deus do milagre, é o Deus que restaura, é o Deus da paz, é o Deus das coisas grandes e maravilhosas, porque a Tua palavra diz que Tu és santo, 1000 vezes santo, o Deus que pode transformar vidas, o Deus que pode curar, levantar, despertar, o Deus do milagre. Ó Deus, a prostituição se alastra, as drogas, os vícios também se alastram pela face da terra, a violência, as epidemias. Estamos vivendo realmente os tempos, o tempo do fim. Mas o Senhor conhece o coração do homem. A perversão, a inversão de valores, a violência, o crime. Isso mostra que o Senhor está próximo. Despertai a Tua igreja, curai os enfermos, curai as almas dos feridos, limpai o pranto do rosto desta pessoa. Eu te apresento os missionários, eu te apresento todas as famílias da terra, todas as nações, em nome do Senhor Jesus. Que haja paz na vida deste homem e desta mulher. Amados irmãos e irmãs, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e, claro, deixe o seu like. Vamos à palavra de hoje, em nome de Jesus Cristo. Pedro na prisão. O que fazer quando não há mais nada a fazer? Atos capítulo 12, verso 1 ao 12. Existem situações que pensamos que não podemos fazer mais nada. Você já se sentiu assim, meu querido? Imobilizado,
É uma sensação terrível de impotência diante dos problemas que assistimos e não conseguimos resolver. E Pedro estava com os pés e as mãos amarradas, preso e vigiado por 4 escoltas de soldados, cada uma com 4 soldados, ou seja, 16 soldados. Não havia nada que se pudesse fazer, e tudo já estava preparado contra Pedro. Herodes prendeu pensando em apresentá-lo ao povo para condená-lo e fazê-lo como tinha feito com Jesus. Estevão, que por último com Tiago. Então talvez Pedro estivesse se preparando para o fim, e a multidão aguardava ansiosa, ajuntando pedras para o atacar o apóstolo Pedro. Mas embora estes fossem os planos de Herodes e do povo, também era medo de Pedro, não era o plano de Deus. Assim como aconteceu com Pedro, quando achamos que tudo está perdido, Deus entra com a sua ação poderosa, nos livrando de todo o mal. Quando não podemos fazer nada, Deus pode fazer tudo. Vamos aqui então refletir alguns pontos. Deus está te guardando. Pedro estava guardado no cárcere. A primeira coisa que precisamos saber nestas horas é confiar em Deus, que Ele está nos guardando. A igreja e o próprio Pedro achavam que ele estava sendo preso pela maldade de Herodes. Este achava que estava fazendo a sua vontade. Os soldados pensavam que ninguém os venceria. A multidão esperava pelo amanhecer para condenar Pedro. Mas foi justamente por isso que Deus achou melhor guardar Pedro em segurança. Para isso, Deus usou a guarda herodiana, mais preparada. Se Pedro não estivesse bem protegido naquele momento, poderia ser morto pela turba enfurecida. E preste bem atenção, o texto não diz, que Pedro estava preso, e sim estava guardado no cárcere. Isso prova que Deus usa quem Ele quer para nos abençoar. E quando pensamos que está tudo perdido, Deus pode consertar, porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. Segundo ponto, ore intensamente. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja em favor dele. Então o diferencial deste texto é que mas que abre o espaço para algo que faz diferença entre nossas vidas de oração. Então não é uma oração qualquer, mas uma oração incessante. Aquela igreja orava ao Senhor com fervor pela vida de Pedro. Então, meu querido, precisamos aprender a orar sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Enquanto oramos, somos preparados por Deus para receber sua bênção. Descanse no Senhor. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados acorrentados com 2 cadeias, e sentinelas à porta aguardavam no cárcere. Imagine só, possivelmente essa seria a última noite da vida de Pedro, e ele estava desconfortavelmente acorrentado com as mãos e os pés entre 2 soldados. Não havia maneira nem de livrar para o outro lado, nem de se virar para o outro lado. E mais tarde Pedro escreveria para a igreja que não se preocuparam com as perseguições, mas descansar em Deus, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele também tem cuidado de vós. 1 Pedro 5,7. Se confiarmos em Deus, poderemos descansar nele. Não adianta se apavorar e ficar preocupado por dormir tranquilo, pois pode dormir tranquilo, pois inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes aos seus amados, e Ele dá enquanto dorme. Somos Salmo 127. Deus enviará o seu anjo. E eis, porém, que sobreveio o anjo do Senhor. Aqui começamos a ver a ação de Deus ao enviar um anjo. Primeiro, você pode confiar que a sua vida está guardada no Senhor. Depois, deve orar intensamente e então descansar no Senhor, sabendo que sua vida está nas mãos mais poderosas. A Bíblia diz que os anjos são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Hebreus 1:14.
Deus te dará uma luz. É uma luz, e uma luz iluminou a prisão, no verso 7. Estava tudo escuro na prisão, e quando uma luz muito forte brilhou naquele lugar, incomodando os olhos de Pedro. Há momentos em que não vemos uma alternativa sequer. Não há uma luz, nem no fim do túnel. Mas Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. João 8,12. Então, o anjo chegou na prisão. Sinta o toque de Deus tocando-lhe o lado de Pedro. E talvez Pedro, pensando que era um sonho, por isso o anjo tocou, acordando, dando ânimo. O toque do anjo restaura nossas vidas em ocasiões em que estamos entristecidos, anestesiados de tanto levar pancada. Deus, com o seu toque suave, nos fortalece. Aí ele desperta e levanta. O despertou dizendo: levanta-te depressa. Então o anjo, ele despertou Pedro e mandou que ele levantasse e andasse. E Pedro levantou. O anjo despertou e ordenou que se levantasse, pois não era a hora de ficar parado. Chegou o momento de agir. Seja liberto. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Até então Pedro estava algemado. Porém, ao se levantar com uma atitude de fé, as algemas caíram de suas mãos e ele foi liberto. Agora prepare-se para o melhor. Disse-lhe o anjo: cinge a tua calça, a tua sandália, e calça as tuas sandálias. Ele assim o fez, e disseram-lhe mais: põe-te a capa. Então, antes de sair da prisão, o anjo mandou Pedro se aprontar. Não sairia de qualquer maneira sem estar preparado. Assim como Pedro, após ser liberto, o crente tem que se preparar para servir a Deus, porque o inimigo volta com mais 7 espíritos para piorar a situação. E aí, siga em frente pela fé. Segue-me. Então, saindo, seguia, não sabendo que era real ou que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. E depois, Deus abre as portas para você. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual lhes abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Que coisa tremenda! Vá para o lugar certo. Considerando que essa sua situação, ele resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, codenominado de Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Pedro agiu de uma forma natural. Sentiu-se atraído até o lugar que a igreja estava reunida, orando por ele. E muitas pessoas faziam campanha quando recebem a bênção, não voltam mais à igreja, nem para agradecer. Por isso, recebem apenas a bênção e não o Senhor Jesus, que é o dono da bênção. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes façamos administrações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Hebreus 10, 25. Então, queridos, conclusão. Então Pedro, caindo em si, disse-lhe: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Esta é a palavra. Esta é a palavra de Deus. Deus nos livra de qualquer situação, de qualquer masmorra, de qualquer prisão. Graça e paz. Fique com Jesus no teu coração.